nesta noite. A graça, a paz, a misericórdia do Senhor esteja com todos vocês. Em Provérbios capítulo 3, versículo de 6 a 8, nos diz assim: reconhece-o em todos os seus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Será isso saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Eu quero hoje, como eu já havia no domingo passado adiantado para vocês, eu quero falar hoje sobre 6 atitudes que Deus aprova e abençoa. Quando nós lemos o Salmo 1, o início dos Salmos ali, o salmista já nos dá dois caminhos, e nos mostra também nesses caminhos as características dos caminhantes e mostra também o resultado final, o caminho dos maus e o caminho dos bons e os seus resultados. Caso o caminhante escolha o caminho bom, deverá reconhecer Deus a cada passo que der. Isso implica em obediência total e rendição total e absoluta em todas as dimensões da vida. É preciso entender que Deus não é uma das tantas opções da vida. Vou repetir. É preciso entender que Deus não é uma das tantas opções da vida. Ele deve ser a única. O caminhante deverá manter seus olhos fixos nele em todo o tempo. As escolhas na caminhada do bem não pertencem a quem escolheu, pois Deus dá um mapa seguro para uma chegada vitoriosa. Não se pode desafiar o escondido. Presta atenção nisso que eu vou dizer para vocês. Não se pode desafiar o escondido, o oculto que está por detrás de cada curva da estrada. A sabedoria é temer a Deus e obedecê-lo. Isso traz saúde para o corpo. Como eu disse, a vida apresenta 2 caminhos para seguir. A escolha do caminhante, conforme seus desejos e convicções. Cada caminho apresenta suas características. São caminhos que, embora sigam na mesma direção, levam para lugares diferentes. Nossas atitudes determinarão os caminhos que escolhemos. Semana passada aprendemos com pessoas que tiveram atitudes reprovadas diante de Deus. Tais pessoas não são exemplos para nós. E a beleza das Escrituras Sagradas é que ela não esconde isto. Ela deixa as limitações, os erros, as falhas humanas, para mostrar aquilo que nós não devemos repetir, aquilo que nós não devemos fazer, porque são reprováveis diante de Deus. E a beleza continua das Escrituras Sagradas, porque ela nos mostra pessoas, caminhos, maneiras de sermos aprovados e agradarmos a Deus através das nossas atitudes. Então hoje nós vamos ver com pessoas que pelas suas atitudes foram recebidas e abençoadas por Deus. Que atitudes são essas? A pergunta-chave: que atitudes são essas? Então eu quero dar para vocês 6 atitudes. 6 atitudes. E em cada atitude eu quero trazer uma figura, uma pessoa que nos mostra com o seu exemplo como deu certo. A primeira atitude é o caminho da adoração. E quem nos traz, quem nos mostra, quem nos ajuda é Abel. Nós iniciamos falando no domingo passado de um homem que foi reprovado, justamente Caim, irmão de Abel. Abel nos mostra o caminho da adoração. Gênesis capítulo 4, versículo 2 a 5 diz assim: depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Caim, quando foi escolher, ele escolheu, pegou as coisas que ele tinha, mas Abel escolheu o melhor. Diz o texto que ele escolheu das primícias, o mais gordo, o mais bonito,
o mais perfeito, o mais saudável. A palavra oferta deve ser entendida como tributo. Tributo é dar a alguém aquilo que lhe é devido. Com essa oferta, o doador reconhece a superioridade ou governo daquele que recebe. Quando se oferta alguma coisa a Deus, a oferta vai dizer a respeito do ofertante, da sua atitude de adoração. Tanto Abel como seu irmão Caim, eles adoram o mesmo Deus, e eles esperam a aceitação divina pelo reconhecimento, mas somente de Abel, Deus aceita como um tributo agradável, um tributo aceitável. Por quê? O texto nos diz: Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim a sua oferta não se agradou. Adorador e oferta são inseparáveis. Abel trouxe o melhor e o mais gordo do seu rebanho. Ele olhou e escolheu o que tinha de melhor para oferecer. A oferta e o adorador estão sempre juntos, são inseparáveis. Somos desafiados a olhar para as nossas ofertas. Somos desafiados a olhar para esse tributo que oferecemos a Deus, seja em forma de dinheiro, seja em forma de tempo, seja em forma de talento, de qualidade de trabalho, etc. Que nós possamos avaliar de que maneira nós ofertamos as coisas a Deus. A verdadeira adoração é um caminho seguro para se ter comunhão com Deus. A segunda atitude é a fé. A Bíblia já diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E eu quero trazer para nos representar nessa atitude de fé Noé. Em Gênesis capítulo 6, versos de 4 a 8, nós lemos: Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos, estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o seu desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isto lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os fazer feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Noé acha graça diante do Senhor quando o mundo se convulsiona, quando o mundo se afasta de Deus, quando todas as pessoas não querem mais saber de Deus e não os respeita mais. Noé não faz coro com essas pessoas do mundo. Noé não quer ser iguais a eles. Noé não vende os seus princípios. Noé tem as características da semente da mulher, que resistirão até o fim dos tempos pela graça de Deus. Os povos destruídos pertenciam à semente da serpente, aquelas que não respeitam, aquelas que não adoram, aquelas que não querem saber de Deus, aquelas que querem viver para si mesmo, pela luxúria dos seus pecados. Deus guarda os seus e os livra de todo mal. Aqueles que pertencem à semente da mulher são guardados na sua integridade. A graça salvadora já se manifestava na vida de Noé. A verdadeira fé envolve todo ser humano. A mente compreende a advertência de Deus. O coração teme o que está por vir. A iniciativa leva à ação em obediência à palavra de Deus. Entender a palavra de Deus e não agir de acordo com ela não é fé bíblica, mas aceitação intelectual da verdade religiosa. Torna-se um amigo do Evangelho, mas não é transformado por ele. O Evangelho precisa transformar pessoas. Se isso não acontecer, é porque ele não compreendeu o que é o Evangelho.
A verdadeira fé é um caminho seguro para se ter comunhão com Deus. E fé envolve todo ser humano. A mente compreende a advertência de Deus. O coração teme aquilo que está por vir. A iniciativa leva à ação em obediência à palavra de Deus. Terceiro lugar, ou terceira atitude, é o caminho da confiança. E eu quero trazer para nos representar nesse caminho da confiança, Josué. Números 14, de 5 a 9. Números 14, de 5 a 9. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto diante da congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, que eram daqueles que espiaram a terra, rasgaram as suas roupas e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos para espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar e nos dará essa terra, que é uma terra que mana leite e mel. Então somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo desta terra, porque como pão os podemos devorar. A proteção que eles tinham se foi. O Senhor está conosco, não tenham medo deles. Incredulidade, queridos, e desânimo é um mal incontido. Vai se alastrando e contaminando como doença contagiosa. Esse mal tomou conta do acampamento de Israel. O povo desafiou Deus ao duvidar de suas promessas e rejeitarem os seus líderes. Deus havia prometido a terra. Deus havia garantido para eles: eu tirarei de lá os povos dessa terra. Que caberia a eles, simplesmente, era olhar a terra para trazer a boa notícia e dizer: essa terra é como Deus falou. Essa terra é maravilhosa. O produto da terra é excepcional. Vamos, que Deus está nos dando uma terra maravilhosa. Igual essa não tem. Mas o que eles fizeram? Eles caíram na incredulidade e no desânimo. E eles olharam para as circunstâncias, afastaram os olhos de Deus. Eles olharam para os habitantes daquela terra e disseram: aqueles habitantes, eles são soldados, treinados, possuem armas, são gigantes que perto dele nós parecemos gafanhotos. Esse mal tomou conta do acampamento de Israel e o povo então passa a duvidar de Deus e de suas promessas ao rejeitarem os seus líderes. Quando os nossos olhos estão voltados para nós mesmos, quando os nossos olhos se voltam e fixam nas circunstâncias, nós perdemos a perspectiva, nós anulamos a confiança e nós acabamos dizendo e fazendo coisas ridículas. A confiança é um caminho seguro para se ter comunhão com Deus. Confiar em Deus, confiar nas suas promessas. Em quarto lugar, a quarta atitude que agrada a Deus, que Deus recebe e abençoa, é o quebrantamento. Eu quero trazer para representar Davi. Salmo 32, de 3 a 5. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor secou, como no calor do verão. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Eu disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Queridos, Davi passou dos limites com seus erros. Nós sabemos, a história registra. Ele errou o alvo, já que conhecia a lei de Deus.
Davi, ao contar sua história, não se envergonha e nem tenta encobrir os seus defeitos. Ele havia sido insensato ao esconder seus pecados por quase um ano. Charles Spurgeon disse que Deus não permite que seus filhos pequem com sucesso. John Donne escreveu: o pecado é uma serpente, e aqueles que o encobrem mantêm aquecido esse réptil venenoso, para que possa picar com mais violência e espalhar seu veneno e malignidade de modo mais eficaz. O quebrantamento é um caminho seguro para se manter em comunhão com Deus. É o reconhecimento das falhas, é o reconhecimento dos pecados, é o não desejo de querer encobrir diante de Deus aquilo que não se pode encobrir. Deus conhece todas as coisas. Deus conhece o nosso coração. Deus sabe quem nós somos. Quebrantamento é um caminho seguro para se ter comunhão com Deus. Em quinto lugar, a quinta atitude que agrada a Deus, que Deus recebe e agrada com alegria, é a obediência. E sobre obediência, nada melhor do que nós falarmos de Jesus. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Filipenses, no capítulo 2, de 5 a 11, mas eu vou ler até o versos 8, esse texto é chamado de hino cristológico. O apóstolo Paulo diz: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que, mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. O apóstolo não está contando uma história. O apóstolo está dizendo que as atitudes do crente devem ser iguais às atitudes do Senhor Jesus. E nós precisamos entender que nossa visão de mundo tem as suas consequências. Jesus não precisava de nada. Ele sempre foi o Senhor de toda a glória, e juntamente com o Pai e com o Espírito ele reinava soberanamente. Portanto, a sua visão de mundo era de preocupação e abnegação pelos outros. Alguém já disse que se quiser conhecer uma outra pessoa, não lhe dê responsabilidades. Já ouviu falar sobre isso? Se você quiser conhecer uma outra pessoa, não lhe dê responsabilidades, lhe dê privilégios. Um líder poderá usar dos seus privilégios para o bem dos outros ou de si mesmo. Eu creio que está estampado aos nossos olhos. Estas coisas acontecem na nossa liderança política. Quem sabe, até na liderança religiosa. Quem sabe não acontece conosco se nós não tomarmos cuidado. Muitas pessoas estão dispostas a fazerem algo para os outros se isso lhe trouxer benefícios. Eu faço, mas o que eu ganho com isso? Jesus não pensou assim. Jesus obedientemente entregou a sua vida para salvar pecadores. Nós temos a facilidade de ajudar quem nós amamos. Quando nós lemos João 3,16, nós vemos o amor de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para morrer por todos aqueles que creem. Quem ama, doa. Quem ama, doa. Quem decide viver uma vida de obediência a Deus, não faz conta dos sacrifícios. Sua vida é dedicada a Deus e aos outros a quem Deus ama. A obediência é um caminho seguro para se ter comunhão com Deus. Em último lugar, o caminho do desapego ao mundo. Eu quero trazer na figura do apóstolo Paulo para entendermos isso. Ainda em Filipenses capítulo 1, de 21 a 24. Quando o apóstolo está escrevendo esta carta àqueles irmãos de Filipos, ele diz: portanto, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e de outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa
é mais necessário permanecer na carne, ou seja, por vossa carne é necessário que eu viva ainda. Paulo demonstra estar diante de uma escolha difícil. Ele não temia a vida, não temia a morte. De uma forma ou de outra, seu desejo era estar em comunhão com Cristo. Ele diz: se eu for condenado, se eu morrer, eu estarei com Cristo. Se eu viver, eu estarei com Cristo. Ou estarei com Cristo na comunhão eterna nos céus, ou estarei com Cristo sendo servo e um trabalhador incansável. Cristo era a sua prioridade número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, número 6. Cristo era a sua única prioridade, ele não tinha outra. Para o bem dos cristãos, ele sabia que era melhor estar vivo, mas seria muito melhor partir para se encontrar com Cristo. Ele não tinha nenhuma ligação com este mundo, a não ser seu ministério de pregar o Evangelho. Paulo não tinha essa ilusão de construir coisas. Paulo não tinha essa ilusão de ter um lugar para parar. Ele sabia que ele estava de passagem. Sua expectativa de vida era o de permanecer na terra para contribuir para a salvação de outras pessoas. Que projeto de vida é esse? Paulo não tinha nenhum apego às coisas desse mundo. O desapego às coisas desse mundo é um caminho seguro para se ter comunhão com Deus. Queridos, eu quero concluir fazendo algumas aplicações, lembrando então de cada um desses passos. Abel nos mostra o caminho da adoração. Nós precisamos avaliar o que entendemos como adoração. Será que adoração é só cantar? Vamos adorar a Deus? Adoração tem a ver com tributos ao Deus que governa o mundo. Que tipo de tributos temos oferecido para Deus? De que maneira nós oferecemos nossa vida a Deus? Além da cantoria, nosso tempo. Quanto de tempo nós gastamos? Nosso dinheiro? Nossos talentos? Existem pessoas que são maravilhosas para os seus patrões, para as suas empresas, investidoras, conquistadoras, mas para o reino de Deus, completamente apagados. Noé nos mostra o caminho da fé. Fé, diz John Stott, é também pensar. E nós precisamos repensar nossa fé. Que tipo de fé nós temos professado diante de Deus? Entender a palavra de Deus e não agir de acordo com ela não é fé. Pelo menos não é a fé bíblica, mas é a aceitação intelectual de uma verdade religiosa. Torna-se um amigo do Evangelho, mas não é transformado por ele. Até que ponto nós somos transformados pela fé? Até que ponto a nossa fé em Deus nos transforma no nosso dia a dia? É para pensar. Josué, em terceiro lugar, nos mostra o caminho da confiança. Nós precisamos avaliar sinceramente nossa confiança em Deus e nas suas promessas. Confiamos em Deus ou confiamos nas nossas convicções? Temos confiança a ponto de trazermos nossos dízimos, nossos talentos, nosso tempo sem medo, investir nossas vidas sem medo de que o nosso tempo fará falta para o nosso ganho, ou o nosso dinheiro fará falta. Que confiança nós temos em Deus? Temos confiança em oferecer nossos talentos e tempo, sabendo que Deus nos compensará de todo o sacrifício? Davi nos mostra o caminho do quebrantamento. Quais são os pecados que temos escondidos de Deus? Ou imaginado que Ele não está olhando para eles? Quando nós falamos em pecado, é provável que de súbito venha à nossa mente o pecado do sexo ou do dinheiro, mas nós temos que entender que a desobediência é pecado. Não tratar as coisas de Deus com seriedade é pecado.
Não levar a sério aquilo que Deus tem como projeto para as nossas vidas é pecado. O que precisamos confessar e acertar diante de Deus? Jesus nos mostra o caminho da obediência. Somos obedientes? Temos cumprido nossas responsabilidades diante de Deus? Temos usado para a edificação da igreja os dons espirituais que Deus nos dá? Ao nosso chamado, temos sido obedientes? Temos sido obedientes à nossa profissão de fé quando nós somos recebidos na igreja e fazemos um monte de profissão de fé, ali nós assumimos um monte de responsabilidade. Temos feito isso? Você que tem apresentado seus filhos ao batismo, tem levado seus filhos na igreja, frequentar a escola dominical, você vai responder, pastor, nós estamos em isolamento. Mas isolamento vai passar. E é importante nós começarmos a pensar o que vai sobrar de tudo isso. Paulo nos mostra o caminho do desapego ao mundo. Estamos desapegados com as coisas desse mundo ou estamos sendo engolidos pelas suas ofertas? Nós vivemos para quem? Vivemos mais pelas coisas referentes ao reino de Deus ou as demandas desse mundo? Jesus diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Está em ordem o reino de Deus e as outras coisas, ou estão invertidas? Que Deus nos ajude, que Deus nos dê graça de olharmos para essas atitudes e com elas moldarmos a nossa vida a partir de tudo isso que a Bíblia nos orienta. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus, que Deus lhe dê graça.